Eu quero trazer algumas palavras, ler alguns versículos com vocês, e o meu objetivo é falar um pouco sobre a nossa nova realidade em Deus, sobre coisas que precisam acontecer em nossa vida depois que nós conhecemos a Deus e nascemos de novo. Existem várias coisas que precisamos fazer, existem várias coisas que precisamos aprender, existem várias coisas que precisamos absorver para a nossa vida cristã, e também existe um bocado de coisa que a gente precisa lançar fora, amém? Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre viver uma vida como um filho da luz, realmente ter uma vida que reflita a natureza de Deus que existe dentro de você. Nós vamos ler alguns versículos aqui, e fica muito perceptível, não só pelos versículos que eu vou ler, mas por tudo aquilo que a Bíblia fala, que existe um desejo de Deus que a nossa vida seja transformada. Espera aí, Vinícius, agora eu fiquei sem entender. Eu estava tão empolgado com o que você está dizendo. Você está dizendo que depois que eu conheço a Deus, Ele tem desejo que a minha vida seja transformada. Mas quando eu nasci de novo, a minha vida não foi transformada? Sim, o seu ser foi transformado. Porque o novo nascimento é uma obra de Deus e do Espírito Santo que muda o seu homem interior. A Bíblia fala que quando você nasce de novo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas a mudança que aconteceu foi no Espírito. Por exemplo, eu antes de nascer de novo eu era feio, eu continuei feio. Não teve mudança, né? Não teve como resolver, né? Eu orei, fiz jejum, orei bastante a Deus, li muito a palavra, na expectativa de que eu ficasse um pouquinho mais bonito, mas não mudou nada. Eu fiquei da mesma forma. Então o novo nascimento, a principal transformação que acontece é no seu homem interior. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e por conta do pecado, o homem perdeu a ligação com Deus. A natureza do homem deixou de ser a natureza de Deus. Ele não tinha mais contato com Deus, e a partir desse momento o homem começou a caminhar em uma jornada em que ele desconstruiu todo o conhecimento que havia nele de Deus e a comunhão. Então a humanidade começou a caminhar para a morte, para a vida eterna distante de Deus. Mas diga assim, em Cristo Jesus, amém, obrigado. Aonde o homem caiu no buraco para o pecado, Jesus, com sua morte na cruz, puxou o homem de volta para uma jornada agora de reconexão com Deus. Amém? Então, por conta do pecado e da influência de Satanás no mundo, a humanidade viveu uma vida completamente desorientada de Deus, na sua mente, no seu caráter, nos seus princípios e nos seus valores. Mas tudo isso aconteceu porque a natureza de Deus foi perdida. O homem perdeu a natureza de Deus por conta do pecado. E sem a natureza de Deus dentro do homem, o homem não tinha condições de expressar ou viver uma vida que agradasse a Deus e refletisse a vida dele no dia a dia. Então a primeira coisa que precisou acontecer para que o homem voltasse ao plano original de Deus para a humanidade é ter a vida de Deus de volta dentro dele. Então essa é a primeira coisa que acontece no novo nascimento. A fonte, aquilo que permite com que o homem viva uma vida que agrada a Deus, precisava ser colocado de novo dentro do homem. E o novo nascimento faz isso. Então agora, nascido de novo, nós temos condições de viver uma vida, não mais uma vida segundo a mente. Abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 17. Não é possível que eu vou abrir a Bíblia de papel mais rápido que você abre do celular, meu Deus. Todos abriram aí, Efésios 4, versículo 17, todos abriram? Vamos lá, então vamos ler, Efésios 4,17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação, para com avidez cometerem toda sorte de impureza.
Então essa era a realidade da humanidade ou do ser humano sem Deus, incapaz de produzir frutos de justiça e que refletissem quem é Deus. Mas o novo nascimento vai resolver isso. Diga assim: nascido de novo, agora eu posso refletir, ser o reflexo, ser a imagem e semelhança de Deus nas minhas atitudes. Amém. Vocês são uma ótima plateia. Eu fico muito empolgado quando me dizem uma plateia assim. Então precisa existir uma mudança, e a principal é a mudança interior. A vida de Deus, o seu espírito foi recriado. Isso fez com que a fonte que inspira o ser humano a viver segundo a vida de Deus esteja ativa e pulsando e emitindo ou inspirando o ser humano a viver uma vida que agrada a Deus. Agora existe uma outra parte. Se Deus está lhe inspirando a viver essa vida, nós precisamos acolher esta inspiração e reproduzi-la através da nossa vida. Isso só vai acontecer com grande força e eficiência e vai se tornar visível para todas as pessoas que vivem com você, se a sua mente ou se a minha mente for renovada pela palavra. Porque a inspiração para viver a vida que agrada a Deus flui do nosso espírito, e é a nossa mente que é o motor que vai coordenar as ações do nosso corpo e vai produzir uma mentalidade orientada para a justiça e para a luz e para a verdade. Então, se o ser humano nascido de novo não é capaz de mudar a motivação da mente para uma vida segundo Deus, ele não vai conseguir, apesar de ter Deus habitando dentro dele, expressar a vida de Deus e viver uma vida que agrada a Deus. Então diga assim comigo: é necessário renovar a mente, porque o novo nascimento é no Espírito. Então nós precisamos renovar a nossa mente, porque ela precisa ser uma propulsora da vida de Deus, coordenando as nossas atitudes para sermos como filhos da luz vivendo no mundo, e não como filhos das trevas. Não estou dizendo que ninguém aqui é filho das trevas, tá? Mas se a gente não procura renovar a nossa mente, a nossa vida não expressa quem Deus é dentro de nós. Então abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios não, Romanos. Romanos 12. Romanos 12, vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Todos abriram? Romanos 12, versículo 1. Vou esperar o meu acompanhante aqui, a Bíblia dele. Todos abriram? Tem uma irmã ali que ainda não abriu, vou esperar. Romanos 12, versículo 1. Glória a Deus. Olha, ela conseguiu. Olha a cara dela de felicidade agora. Romanos 12, 1, posso ler? Amém. Então vamos lá. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu quero falar aqui com vocês sobre duas ou três coisas. Existem algumas palavras que são muito importantes aqui nesse versículo, que vai ajudar você a entender o que ele está querendo dizer. E a primeira delas que eu quero trazer para você é o culto racional. Ele fala: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional aqui está dizendo que é um culto com a mente. É algo que é planejado, é algo que é pensado, é algo que é de propósito, é algo que é intencional. Então aqui Romanos 12:1 está dizendo que nós devemos apresentar os nossos corpos, a nossa mente, a nossa vida precisa ser um sacrifício vivo, santo
e que agrada a Deus, e que isso deve ser intencional. Você não vai reproduzir a vida de Deus no seu dia a dia, porque você vai sentir uma força, uma energia que vai tomar conta do seu ser, e agora você está andando em espírito. Não. A Bíblia fala que deve ser algo intencional, que você deve ter um momento onde você vai de propósito pensar em ações, em atitudes que vão sacrificar o seu corpo, ou que vão ser contrárias à antiga natureza que você tinha, e que vai ser um culto intencional que vai agradar a Deus. Amém? Então diga assim: um culto racional é uma ação intencional. Muito bem. Versículo 2, ele fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Segunda palavra, conformar. Aqui o escritor de Romanos não está dizendo que você tem que aceitar o mundo. Não vos conformeis, não se conforme com o mundo, se levante contra o mundo. Não, a palavra aqui, conformar, no original, no escrito, significa ter a mesma forma, ou amoldar-se. Deixa eu dar um exemplo natural para você entender. Quem aqui já fez bolo, ou pelo menos viu a mãe fazer, ou a esposa? Você pega aquela massa mole, né? Batida na batedeira. Quando tem batedeira vai na mão, né? Aí coloca na forma, e embora aquela massa de bolo seja líquida, depois de 45, 50 minutos no forno, quando você vira a forma, o que acontece? Ela se escorre da bandeja? O que acontece? Ela tem a mesma forma da forma. Então é esse sentido que essa palavra está querendo dizer aqui: moldar-se da mesma forma. Então está dizendo, olha, então não adquiram ou não tenham mais a mesma forma que o mundo tem. Como nascidos de novo, você precisa intencionalmente se afastar daquilo que não agrada a Deus, viver uma vida santa, de sacrifício vivo que agrada a Deus, e não deve mais andar como o mundo. É isso que ele está dizendo aqui: não ter mais o mundo como modelo de vida, na mente e no caráter. É isso que essa palavra quer dizer. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar significa mudar de uma forma para outra. Você percebe que o tempo inteiro ele está falando sobre uma realidade antiga e sobre uma nova realidade, sobre a necessidade de você abandonar uma postura e adquirir outra. E essencialmente esta postura é completamente oposta à do mundo. Vocês não devem ter a mesma forma do mundo, não devem ter o mesmo modelo de vida. A sua mente, o seu caráter não deve ser o mesmo do mundo. O seu corpo não deve mais ser como os efésios, que viviam na vaidade dos seus pensamentos. Agora o seu corpo deve ser o reflexo de uma vida de sacrifício vivo e santo que agrada a Deus. Então, depois de nascer de novo, precisamos agora fazer um trabalho, e é fazer com que a nossa vida, as nossas ações ou os nossos pensamentos sejam coerentes com a vida de Deus que habita dentro de mim. Diga assim: eu tenho a vida de Deus habitando dentro de mim. Aleluia. Vou querer vir pregar outras vezes aqui, vocês são animados. Então, transformar significa mudar para outra forma. Amém? Então, a transformação é a base dessa transformação, é a mudança da forma de pensar e agir. Diga assim: a base dessa transformação é a mudança da forma de pensar e agir. Então você nasceu de novo, existe algo dentro de você emitindo a vida de Deus, inspirando você a todo instante, e lhe dando a base para essa transformação acontecer, na mente e nas suas atitudes. Amém? Então vamos lá, abra comigo lá em Colossenses 3.
Colossenses 3. Então aqui em Colossenses 3, enquanto você abre, a gente vai ver também umas palavrinhas no capítulo 1, 2 e 3, no versículo 1, 2 e 3, que vai mais uma vez ajudar você a compreender o que a Bíblia fala desse processo de transformação agora da mente, porque a transformação do espírito já aconteceu, é a base para a mudança na forma de pensar e agir, amém? Então Colossenses 3, todos abriram? Colossenses 3, versículo 1, alguém ainda não abriu? Todos abriram? Então vamos lá, Colossenses 3, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai, primeira palavra, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Repita comigo, fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena. Então, mais uma vez, ficou perceptível? É um trabalho meu. Olha só, qual foi a primeira palavra que eu falei? Buscai. Segunda, pensai. E a terceira, fazei morrer. É uma ordem imperativa para mim e para você. Ei, para de buscar as coisas da terra, a sua natureza não é mais a terrena. Busque as coisas do céu. Olha, a sua mente não deve mais ser como aquele versículo que o pastor leu de Efésios. O ser humano vive na vaidade dos seus pensamentos, rodeado de desejos e pensamentos vãos. Não, agora você deve pensar nas coisas que são de cima, ou do alto. Pensar e buscar. E terceiro, ei, faça alguma coisa, mate a sua natureza terrena. Porque o novo nascimento não muda a nossa forma de pensar. Até hoje, se a gente bater um papo sobre o que você fazia antes de nascer de novo, você se lembra? Ou só eu sou assim? Você se lembra, né? Eu estava conversando hoje com o irmão, rapaz, dos 15 aos 22 anos, minha vida era capeta puro. Era o cão na terra riscando o chão com fogo. Mas quando eu nasci de novo, a minha vida mudou completamente. Você consegue lembrar, mas não é mais afetado. Mas quando nasce de novo, essas coisas ainda estão muito vivas na nossa mente. E é por isso que é importante esse processo de mudança de pensamento. Porque aquilo que você coloca dentro de você é que vai determinar os seus pensamentos e suas ações. Então, se a gente nasce de novo e não coloca a palavra de Deus dentro, e não inclina o nosso coração para a vida de Deus, os pensamentos que vão ser gerados vão ser parecidos com quem? Com a nossa antiga vida. E as nossas ações e atitudes vão se parecer com quê? Com a nossa antiga vida. Mas se a gente nasce de novo e acolhe a inspiração do Espírito recriado em Deus, segundo Deus, que é verdade, justiça e santidade, e coloca para dentro, faz como Josué, medita na palavra de dia e de noite, não se apartando dela, e tomando cuidado para fazer tudo quanto está escrito nela, o que vai acontecer? Os seus pensamentos vão mudar, e logo, automaticamente, as suas ações vão mudar. Então, por isso que é importante, assim que você nasce de novo, você mergulhar na palavra de Deus, estar na igreja, perto de pessoas que vão ajudar você a entender esse processo que eu vou dizer aqui, me virar aqui em 50 minutos para dizer para você aprender a mudar a sua forma de pensar e realmente andar como um cristão, na verdade, na justiça e na santidade. Então diga assim, eu preciso buscar as coisas do alto. Eu preciso pensar nas coisas que são do alto e preciso matar a minha natureza terrena. Diga assim, esse é o processo de renovação da mente. Então diga assim, a vida de Deus está sempre sinalizando o que eu devo fazer
através do seu Espírito, no meu espírito. Amém? Então a gente precisa buscar, pensar e matar a nossa natureza carnal. Amém? Então é muito importante, nasce de novo, a vida de Deus está habitando dentro de você, mas precisamos renovar a nossa mente. Amém? Eu comecei que horas? 10 para as 8? Ótimo. Então vamos lá. Abram comigo agora em Efésios. Efésios 4, a partir do versículo 17. Todos abriram? Efésios 4, a partir do versículo 17. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia sempre tem um negocinho, né? Antes do versículo, né? E na minha Bíblia está assim: vivendo como filhos da luz. Assim na sua Bíblia, não sei se está assim. Nas Bíblias de celular normalmente não tem isso. Mas na minha Bíblia diz assim: vivendo como filho da luz. Vamos ler? Todos abriram? Efésios capítulo 4, versículo 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela falta de conhecimento que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação, para com avidez cometerem todo tipo, ou dependendo da sua versão, toda sorte de impurezas. Vós, porém, não aprendestes assim com Cristo, se é que o ouvistes, e nele fostes ensinados conforme a verdade em Cristo Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, mais uma vez aqui, vamos fazer algumas paradas estratégicas em alguns versículos aqui. Então, a primeira coisa importante, para retomar o que eu falei no começo, versículo 17: portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Então, mais uma vez, abandona. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que você possa entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui está dizendo a mesma coisa de outra forma: não andem mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Aí vai, porque de fato, versículo 20, vocês não aprenderam isso de Cristo, se é que o ouvistes, né? E nele fostes ensinados conforme a verdade, nele mesmo, em Jesus. Que quanto ao trato passado, a palavra aqui, ou a expressão trato passado, significa quanto à sua antiga forma de viver. Algumas versões falam assim: que quanto à sua antiga forma de viver, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. A palavra despojar aqui significa, numa primeira tradução, abandonar, mas também pode significar se despir. E eu gosto dessa palavra se despir, porque significa que você precisa mudar a roupa. Despojar é abandonar, mas despir para mim é mais forte, é tirar a roupa. Então o pecado e a distância de Deus criou um estilo de vida, e quando você fala em roupa, você fala em estilo. Então o pecado criou na gente um estilo de falar, de agir, de pensar, de conviver com as pessoas. Então ele fala: olha, quanto à sua antiga maneira de viver, se dispa, ou tire essa roupa.
Vos despojeis desse velho homem. Aqui o velho homem significa as atitudes, os pensamentos da sua antiga maneira de viver, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Repita assim comigo: é necessário abandonar as coisas do velho homem. E no versículo 23 ele diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A palavra renovar aqui é mudar, é fazer uma substituição. Renovar também significa isso, substituir, refazer, reformar. Mas aqui nesse sentido a palavra renovar significa substituir. Mais uma vez ele reforçando o conceito: você precisa se renovar no espírito do vosso entendimento. A palavra espírito aqui não é o Espírito Santo, nem o espírito do homem. A palavra espírito aqui é a motivação. Porque vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Quem aqui assiste jogo de basquete? Vôlei. Quem assiste os dois aqui? Pronto. Eu vou dar o exemplo de vôlei que acho que é o mais comum. Quem assiste vôlei? Levanta a mão aqui. Basquete. Ficou meio a meio. Então vou dar o exemplo dos dois. Existem algumas situações no vôlei que quando um time desse lado aqui está fazendo muito ponto seguido, o que o técnico do outro time faz? Pede tempo para quê? Para aplacar a motivação e o ânimo para que a outra equipe não continue fazendo um ponto atrás do outro. Então a palavra espírito é nesse contexto. O outro técnico está querendo matar a motivação do outro time, porque quando o time faz ponto, o que acontece? Eles se abraçam, pula, fica motivado. Aquele que não saca bem, aquele que não salta muito, salta mais alto. Por quê? Porque existe uma motivação. Nós estamos fazendo 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então o técnico do outro time vai lá, aperta o botãozinho assim, tá! Matou o espírito deles, a motivação. No basquete é a mesma coisa. O que acontece? Está faltando 30 segundos e o time que está atacando está perdendo. O que ele faz? Toca na campainha, puxa o time de basquete, pega aquela pranchetazinha, né, que só tem um garrafão, né, aí faz um desenho, você vai por aqui, você vai por ali, você salta, ele vai lançar a bola e você faz 2 pontos e a gente ganha por 1 ponto de diferença. Agora no caso do basquete, ele não está querendo matar a motivação do outro time, ele está querendo dar motivação para o time que está perdendo, para que ele tenha ânimo para virar o jogo e vencer. Agora aqui ele está dando ânimo, mudando o ânimo. Eles estão na iminência de perder, ele não quer que o time fique desmotivado, então ele para. Você é capaz, você pode, você vai por aqui, você é o cestinha desse campeonato, então você vai receber a bola e você vai mudar o jogo que a gente vai ganhar. Ele estava querendo fazer o quê? Elevar o espírito, a motivação daquele time. Então a palavra espírito aqui está dizendo isso. E vos renoveis na motivação, ou naquilo que motiva a sua forma de pensar, porque entendimento aqui significa mente, ou forma de pensar. Então a palavra espírito aqui, se você quiser anotar, é a disposição que preenche a mente de alguém, ou a motivação. Então aqui é justamente isso. Aqui é uma chave. Você precisa mudar aquilo que você coloca dentro da sua mente, porque se for as coisas do velho homem, vão motivar você até a vida que você tinha antes de nascer de novo. Mas se o que você coloca dentro da sua mente é a palavra de Deus, e você acolhe a inspiração que vem do seu espírito, que foi criado segundo Deus, as suas ações vão ser diferentes. Então você só vai mudar a disposição se você mudar aquilo que você pensa. E você só pensa aquilo que você lê, ou aquilo que você medita, ou aquilo que você acolhe do seu espírito. Amém? Eu já citei Josué 1:8, mas vou citar aqui de novo. Medita no livro desta lei, de dia e de noite, e toma cuidado de fazer tudo quanto está escrito nela, porque se você fizer isso, ela vai te fazer prosperar, e você vai ser bem sucedido em todas as coisas que você fizer. Então se você muda o que você coloca dentro, você muda a sua forma de pensar, e se você muda a sua forma de pensar, você vai mudar a forma como você vive.
Então é isso que o versículo 23 está dizendo. Você precisa abandonar as coisas do velho homem, mas não é só isso. Você precisa mudar aquilo que motiva você a viver. Aí dessa forma a sua vida vai ser diferente. Versículo 24: e vos revistais. Por isso que eu gosto da palavra despir no versículo 22, porque aqui agora ele fala, e vos revistais. A palavra revestir significa vestir de novo. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, há algum tempo atrás você vestiu a roupa do pecado, a roupa de quem vivia nos seus próprios pensamentos. A roupa que você vestiu era uma roupa de alguém que vivia afastado de Deus. A roupa que você vestiu era uma roupa de que alguém que não queria agradar a Deus, só queria viver nas paixões e nos desejos da carne. Mas faça o seguinte: tira essa roupa e muda a sua forma de pensar. Você tem que mudar o que você coloca dentro da sua mente. Você tem que acolher a inspiração que vem do seu homem que foi criado segundo Deus. E agora, veste essa nova roupa e vos revistais. A palavra revestir significa se vestir de novo. Ou seja, ele está dizendo, olha, tira essa roupa do pecado, coloca uma coisa diferente na sua cabeça, esquece daquilo que você pensava antes, porque aquilo não agrada a Deus e não vai fazer coisas boas por você, e veste essa nova roupa. Essa palavra vestir essa nova roupa, aqui ele fala, e vos revistais do novo homem. Onde é que está o novo homem? Aqui dentro. É o espírito humano recriado. Quando a Bíblia fala em novo homem, está falando do seu espírito que nasceu de novo, que agora tem a vida de Deus pulsando aqui, inspirando você a todo instante a fazer as coisas certas. Quantos de nós aqui já estivemos em situações na vida onde somos questionados ou temos decisões para tomar na vida e de repente vem uma voz através da nossa consciência: faz assim. Alguém já passou por isso? Isso é a vida de Deus através do seu espírito comunicando a você o que você deve fazer. Mas se a gente não renova a mente, essa inspiração vai encontrar uma mente orientada ainda para o pecado. Então você precisa mudar o que você coloca na mente, porque quando a inspiração vem, a mente fala: opa, eu conheço isso, é que eu vou fazer. Eu sei de onde vem essa inspiração, é Deus falando comigo, eu vou fazer. Por isso que é importante renovar a mente, porque o processo de viver uma vida que agrada a Deus e refletir a vida de Deus dentro da gente depende disso. É um espírito recriado, é uma mente renovada, porque a mente é que coordena e que planeja e que programa as nossas ações. Então a informação que está dentro dela vai determinar se a gente vai ver uma vida orientada para o pecado ou uma vida orientada para Deus. Por isso que é tão importante renovar a mente. Por isso que é tão importante você ler a Bíblia e fazer tudo quanto está escrito nela. Então aqui ele fala: e se revista, veste esse novo homem agora, aceita, acolhe esta inspiração que vem de dentro, porque essa inspiração que vem de dentro é esse novo homem que foi criado segundo Deus. A palavra segundo aqui não é um número cardinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A palavra segundo aqui está se referindo à origem. A palavra aqui está dizendo: e vos revistais o novo homem que foi criado a partir de Deus. Ele está dizendo: existe dentro de você agora um ser ou um homem espiritual que foi criado à imagem e semelhança de Deus, como está escrito lá em Gênesis 1:23, que foi criado para ser e agir como Deus. A palavra imagem e semelhança no hebraico significa isso, que o homem foi criado por Deus para ser e agir como Ele, porque tem as mesmas características, essencialmente a mesma natureza de Deus. É sobre isso que ele está falando aqui. E vos revistais desse novo homem que foi criado a partir de Deus, conforme Deus, da mesma forma, ou seja, esse homem tem a mesma natureza, é semelhante a Deus em todos os aspectos. E esse homem foi criado em verdade, justiça e santidade. É isso que ele está dizendo aqui. Então existe um processo para que a gente possa refletir ou expressar a vida de Deus através da nossa vida. Primeiro passo: crucificar a carne com suas paixões e desejos, abandonar o velho homem. Está em Gálatas 5:24, vamos ler?
A gente já está em Efésios, é só voltar algumas páginas. Desculpa, agora é smartphone, né? Quase ninguém aqui está voltando página, vamos lá. Gálatas 5:24. Então, abandonar o velho homem é como está escrito, o que a gente vai ler agora aqui em Gálatas 5:24, a mesma coisa que a gente leu em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É uma vontade de propósito de resistir à velha natureza e viver uma vida que agrada a Deus. E aqui em Gálatas 5:24 ele fala: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se temos o Espírito de Deus recriado dentro de nós, nos inspirando a viver uma vida que agrada a Deus, acolha essa inspiração e viva segundo Ele. É isso que ele está dizendo aqui. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se temos o Espírito de Deus dentro de nós, devemos andar como Ele. A palavra andar aqui, mais uma vez, se refere a estilo de vida. Então ele está dizendo, se você tem o Espírito de Deus dentro de você, você precisa ser coerente com essa inspiração e ter uma vida que reflita essa vida de Deus dentro de você. Então o primeiro passo é crucificar a carne com suas paixões e desejos, abandonar o velho homem. Estou fazendo um resumo aqui de tudo que eu ministrei para vocês até agora. Primeiro passo: crucificar a carne com suas paixões e desejos, se despir do velho homem, abandonar a antiga forma de viver. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Segundo passo: mudar a disposição mental. Você precisa mudar a sua forma de pensar. E nós só mudamos a nossa forma de pensar se nós mudamos aquilo que colocamos dentro da nossa mente para pensarmos. Então a Bíblia fala lá em Efésios que o homem sem Deus vivia atolado nos seus próprios pensamentos, fazendo ou cometendo todo tipo ou toda sorte de impurezas. Ou seja, não agradava a Deus de forma nenhuma. Mas o homem que submete a sua vida à palavra de Deus e que acolhe a inspiração do Espírito, vai conseguir mudar a sua disposição mental, que é a sua motivação. E se você muda a sua motivação, você será capaz de se vestir, de acolher com eficiência essa inspiração que vem do seu Espírito, e a sua vida ser um reflexo de quem Deus é. Terceiro ponto, eu já disse, né? Já entrei no terceiro ponto antes de anunciar ele. Inclinar os ouvidos para o homem interior. Então vamos lá. Crucificar a carne com suas paixões e desejos é a primeira coisa. Entender que o novo nascimento é uma obra de Deus e do Espírito no homem interior, mas que você precisa mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar. Amém? Esquecer aquilo que fazia parte do que o velho homem fazia. Esquecer não, abandonar. Segundo, mudar a disposição mental. Mudar a motivação, ou aquilo que te motiva a viver, a pensar, a agir e tomar decisões. Porque se a gente não muda aquilo que a gente pensa, a gente não muda aquilo que a gente faz. O homem foi criado para isso, para receber uma inspiração, e essa inspiração criar um pensamento, e esse pensamento criar uma ação. O homem foi criado para isso. Então, sem Deus, afastado da vida de Deus, agora o homem estava sendo inspirado pelo diabo, porque o homem foi criado essencialmente para esses três processos: acolher uma inspiração, criar um pensamento e esse pensamento criar uma ação. Então, por isso que é importante a gente mudar aquilo que a gente pensa, porque senão a gente vai ficar preso nesse ciclo de ser inspirado pelo velho homem para ter pensamentos que são coerentes com velha natureza e ter ações que não agradam a Deus. Mas mudando a nossa motivação, ou aquilo que fazemos, ou aquilo que pensamos, através de acolher a inspiração do Espírito, nós podemos sim viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Então, crucificar a carne com as suas paixões e desejos, mudar a disposição mental pela palavra e inclinar os seus ouvidos para o homem interior, ou seja, o seu espírito. Amém? Então, depois disso,
Fica fácil. Não é simples. Vocês perceberam que não é simples? Tem que abandonar o velho homem, se despir, se despojar. Você tem que mudar a sua forma de pensar. E você tem que se inclinar para essa natureza que agora está dentro de você. Então o processo é trabalhoso, demanda energia. Não é à toa que Romanos 12 diz que é um sacrifício vivo. É você mortificar e crucificar a sua carne. Ou seja, é algo que é difícil. Mas depois que você entende esse processo, fica fácil. Abre lá em Efésios 4 para a gente ler agora o que você vai entender, que agora fica muito mais simples. E você vai entender o que o escritor de Efésios está querendo dizer quando ele fala no versículo 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Porque se você não entende esse processo, fala assim: deixar a mentira? Como assim deixar a mentira? Deixar a mentira? Como assim se eu mentir, como é que eu deixo a mentira? Mas se você entende que tem que crucificar a carne, mudar a disposição mental e inclinar os seus ouvidos para o Espírito, você vai conseguir deixar a mentira. Então ele fala: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que rouba, não roube mais. É difícil às vezes com a nossa mente natural entender: como assim um ladrão se converte, que vivia do roubo, agora não vai roubar mais? Como assim? Ele consegue, porque ele entendeu que ele precisa abandonar as coisas do velho homem, precisa mudar aquilo que gera pensamentos na cabeça dele. Naturalmente as ações deles vão ser diferentes. Então, consequentemente, se ele faz esse processo, ele para de roubar. Só que a Bíblia não fala só para aquele que roubava, não roube mais. Ele fala: aquele que furtava, não roube mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então, além de parar de roubar, ele vai trabalhar, vai ser um homem honesto, porque ele vai fazer o que é bom e ainda vai ajudar quem tem necessidade. Olha só a diferença: ele roubava as pessoas, ele fazia as pessoas passarem por dificuldades, terem necessidades. Agora a palavra, a mudança, a renovação da mente, além de fazer ele trabalhar e ser um homem bom, porque ele vai praticar uma ação boa com a mão, porque antes ele praticava uma ação errada com a mão, ele subtraía coisa das pessoas. Agora a Bíblia está dizendo: olha, mude a sua forma de pensar. Se você roubava, não roube mais, e ao invés de subtrair, abençoe as pessoas com as suas mãos. Fazer o que é bom e ainda ajudar quem tem necessidade. Olha só o que o processo de renovação da mente é capaz de fazer por uma pessoa que vivia no pecado. Amém? Terceiro, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Normalmente pessoas que não conhecem a Deus têm uma listazinha enorme de palavras, né? Palavrões, palavras de baixo calão, palavras de desrespeito e ofensa para as pessoas. Mas ele está dizendo: olha, não fale nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então aqui a gente tem uma receita, se eu pudesse dizer assim, um caminho para que a gente realmente possa entender quem nós somos agora em Cristo Jesus e o que precisamos fazer. Porque o mais importante de todo esse processo foi feito por Deus, que é a mudança de natureza. Sem a mudança de natureza, ninguém é capaz de fazer nenhuma dessas três coisas que eu falei. Mas se nascemos de novo, além de sermos capazes, temos a obrigação de viver uma vida orientada para Deus e que reflita quem Deus é, porque esse é o plano original de Deus para a humanidade, que os homens sejam, falem, andem e se comportem como Deus, porque temos a natureza de Deus dentro de nós. Amém? Amém? E dessa forma, amém, agora sim, e dessa forma a gente vai conseguir fazer o que a Bíblia diz aqui, no mesmo capítulo de Efésios. Ele fala assim: portanto,
não sejais participantes com eles, porque aqui no capítulo 5 ele está falando de novo sobre a natureza do homem sem Deus. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, versículo 3, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Aí no versículo 7 ele fala, portanto, não sejais participantes com eles dessas coisas, pois outrora, em outro tempo, antigamente, antes de nascer de novo, antes de você entender que você precisa renovar a sua mente e acolher a inspiração do Espírito na sua vida, pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, então andem como filhos da luz, pois o fruto da luz, ou seja, o resultado de viver uma vida na luz é bondade, justiça e verdade. Então andem como filhos da luz, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Então aqueles que vivem como filhos da luz, que entendem que precisam se despir do velho homem, precisam mudar a motivação da mente e acolher a inspiração do Espírito, são homens e mulheres que andam na terra como filhos da luz, em toda a bondade, justiça e verdade, procurando entender ou descobrir o que é agradável ao Senhor. Então cada um de nós temos desafios, cada um de nós tivemos uma vida antes de nascer de novo, e cada um de nós estamos passando ou vamos passar um processo de mudança em nossa mente que vão cada vez mais nos aproximar daquilo que Deus é em sua perfeição. Então eu quero estimular você a entender de fato esses 3 pontos que eu dei para você, e você acolher isso como algo que vai viver com você durante toda a sua vida de cristão até Jesus voltar. Porque o processo de renovação da mente não é como um prato de comida que você come e sacia a sua fome. É como um prato de comida que você come e sacia a sua fome por um tempo. É uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Você toma café da manhã, você almoça e você janta todos os dias. Ninguém aqui fica sem fazer no mínimo 3 refeições por dia. O processo de renovação da mente é um processo contínuo, que você vai fazer todos os dias, até Jesus voltar, quando esta carne não for mais capaz de puxar você para pecar, e fomos para o alto com Jesus. Então é um processo contínuo. Então, só para encerrar, você precisa abandonar o velho homem com as paixões e desejos carnais, mudar a sua motivação, mudar aquilo que você coloca na sua mente, para você mudar o que você pensa. E esse pensamento deve ser um resultado de acolher a inspiração do homem recriado segundo Deus em verdade, justiça e santidade, que é o seu espírito recriado. Amém? Pastor?